Doutora, estava até com uma curiosidade aqui relacionada à possibilidade ou não dela voltar para o Brasil, que a gente tira daqui a pouquinho, mas eu queria trazer essa coluna do Jamil aqui, pontuando justamente que, de acordo com o Ministério Público da Itália, ser italiano não é condição para evitar extradição. Registro Exato. trazido aqui pela apuração do Jamil Chad, dizendo, inclusive, que em 2014, citando também o caso do Pisolato, o Ministério Público italiano já tinha considerado que o fato dele ter a cidadania italiana não é uma condição suficiente para impedir que ele fosse extraditado para cumprir uma pena de prisão. Naquele ano, o Jamil dá aqui mais detalhes desse ponto que a gente já estava analisando, o Ministério Público recomendou a extradição do Pisolato, condenado no Brasil, no mensalão, e o caso acabou resultando, então, no envio dele aqui para o país, depois de um processo judicial que foi longo. A gente tem até um pouco de curiosidade de entender a partir do momento que ele é aceito como se desenrola, né? O brasileiro foi condenado no STF em meados de 2013. Todos os detalhes aqui sendo trazidos na coluna do Jamil para quem tiver mais curioso, mais curiosidade. E aí, no início de abril, o Ministério Público italiano chegou a protocolar esse pedido de extradição, chancelando a posição das autoridades brasileiras, que é a dúvida que está em alta agora de como será por aqui, né, professora? Vai na linha do que a gente já estava falando, mas essa curiosidade de como que vai se dar o curso do processo. Achei muito interessante você explicando para a gente as possibilidades de saída ou não da Carla Zambelli nesse sentido. A gente que já viu o próprio advogado dela deixando também a defesa dela, a ver como que vai se posicionar agora, tendo em vista que está todo mundo pontuando essa questão da posição italiana, né? Exato. E, obviamente, caso isso se concretize, exista uma ordem de prisão contra ela decretada, provavelmente ela vai precisar de uma defesa técnica no Brasil, caso ela queira tentar revogar essa prisão. Imaginemos que essa prisão seja uma prisão preventiva. Então, ultrapassando a discussão sobre a possibilidade ou não de decretação de prisão preventiva contra deputado neste momento. Mas, caso haja uma prisão preventiva decretada contra ela, ainda assim ela vai precisar de uma defesa no Brasil para contestar esta ordem no Brasil, que seria uma forma de evitar uma extradição, seria revogar a ordem de prisão. Obviamente, posteriormente, sendo uma prisão decretada para cumprimento de pena, ou seja, uma prisão depois da condenação dela transitada em julgado, isso seria mais difícil. Temos algumas hipóteses legais que permitem revisão criminal, mas não me parece ser o caso. E ela também vai precisar contratar advogados, provavelmente daí na Itália, caso ela esteja na Itália, ou nos Estados Unidos, caso ela esteja nos Estados Unidos, ou outro país, caso ela seja detida, para também poder se defender no processo de extradição, caso seja do interesse dela, evitar, e me parece que é para isso que ela deixou o país, evitar uma extradição para o Brasil. No caso da Itália, no caso do Pisolato, os processos de extradição, eles demoram um pouco normalmente porque você tem que ouvir o extraditando e ele tem um direito de defesa. O direito de defesa na extradição normalmente é diferente do direito de defesa num processo tradicional, não é um direito de Professora, defesa desculpa te interromper, só para a gente não ter um corte na sua fala aqui na transição entre intervalos da programação. A professora que estava explicando para a gente aqui agora, a doutora Paula, explicando as movimentações possíveis de Zambelli, da defesa dela, de como evitar ou não uma extradição, ela estando na Europa. Queria continuar ouvindo o seu comentário, professora, mas já adicionando um pouquinho aqui uma questão que a própria Zambelli chegou a falar em uma entrevista ontem, de que ela tem a vontade de voltar para o Brasil, de terminar aqui até o compromisso dela com os eleitores dela, de continuar como deputada em algum momento. Como que fica esse cenário, tanto do ponto de vista internacional, desses pedidos de agora, quanto as questões da justiça aqui internamente no Brasil, se ela voltar? Bom, vamos lá. Caso exista uma ordem de prisão contra ela, seja essa uma ordem de prisão preventiva ou, eventualmente, no futuro, uma ordem de prisão para cumprimento de pena, uma vez que a condenação dela seja efetivamente transitada em julgado, quando esgotados todos os recursos possíveis, o processo de extradição, caso ela esteja na Itália ou em algum outro estado, é um processo que normalmente demora alguns meses, às vezes até alguns anos. Foi mencionada a discussão sobre a demora no processo de extradição envolvendo a Itália do Pisolato, porque o processo de extradição, ele também garante o devido processo legal à pessoa que está sendo extraditada. Então, caso isso aconteça com a Carla Zambelli, ela precisará de advogados de defesa também na Itália ou no país que ela esteja, para ela poder tentar se defender do processo de extradição. E o que se pode fazer no processo de extradição? Você não pode se defender da condenação ou da ordem de prisão em si, ou seja, não vai se discutir se existem provas, se existem provas que
suficientes para sua condenação, por exemplo, ou se a condenação foi justa ou injusta. Isso não se discute no processo de extradição. O que se discute no processo de extradição, tirando alguns aspectos formais sobre a pessoa ser realmente a pessoa contra quem tem ordem de prisão e outros aspectos eminentemente formais, mas o que nos interessa especificamente aqui é se, sendo extraditada, vamos lá, primeiro, se a condenação dela foi resultado de uma condenação proferida por tribunal de exceção, ou uma condenação proferida com graves violações, por exemplo, de direitos humanos. Não me parece ser o caso. A condenação dela aconteceu no Brasil, depois de um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, que tramitou dentro do que a legislação brasileira permite com normalidade. Ou, por exemplo, se ela foi condenada por um crime político de opinião, que é algo que a gente já tocou antes. Então, a defesa dela, num processo de extradição, vai poder alegar essas matérias. No caso do Pisolato, ainda teve um elemento adicional que, na época, se discutia as condições dos presídios brasileiros para o cumprimento de pena. E, naquela época, a defesa do Pisolato alegava que, se ele fosse extraditado para o Brasil, ele seria colocado em um presídio brasileiro cuja, dado as péssimas condições de muitos dos presídios brasileiros, colocaria a sua integridade física em risco, e isso violaria, inclusive, a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Ele sendo nacional italiano também, além de brasileiro, aí ele se aplicaria à Convenção Europeia, e este foi o foco do debate também no caso do Pisolato, que pode ser que venha a se repetir no caso da Carla Zambelli ou não. No final das contas, o governo brasileiro forneceu garantias de que ele seria colocado num presídio com condições adequadas a garantir a sua integridade física, e a extradição acabou acontecendo. Então, por isso que às vezes o processo de extradição demora um pouco. Sobre o interesse dela de voltar para o Brasil, nesse momento não tem nada que a impeça de tramitar no Brasil ou fora, né? Contra ela não há uma ordem de prisão, então ela pode transitar livremente, ela pode voltar para o Brasil agora e continuar se defendendo. Há prazo para oposição de embargo de declaração contra o acórdão condenatório dela no Supremo Tribunal Federal. E, eventualmente, caso ela não retorne e ela seja presa e cumpra a pena, seja extraditada e cumpra a pena no Brasil, ela eventualmente poderá, depois de cumprida a pena, voltar a analisar a possibilidade de uma nova candidatura ou não.